Falar sobre a morte é um ato de amor, com Greg Wise. Natasha Lum. Como perder sua irmã mudou sua compreensão do amor. Greg, em primeiro lugar, quero dizer que não a perdi. Ela não foi embora, a Clary morreu. Você perde alguém no shopping. Alguém vai embora quando sai da sala. Precisamos ser claros quanto ao vocabulário que usamos, porque só usando as palavras adequadas podemos explorar esse tema com honestidade. Minha irmã morreu, mas estranhamente a relação não morreu, apenas se modificou. A reverberação constante desse amor ainda me cerca. No início, por ter passado tanto tempo com ela quando estava doente, eu não conseguia me lembrar de Clary como minha irmã feliz e saudável. Hoje, consigo voltar para essa versão dela, que está muito presente em qualquer sonho que eu tenha com ela, como uma pessoa cheia de vida, feliz. Ainda moramos na mesma rua em que ela morava, e quase todos os dias passo em frente ao seu apartamento e penso nela. Clary é parte inerente de mim. Eu conheço tanta gente porque ela me apresentou, e todas as coisas extraordinárias que testemunhamos juntos também continuam dentro de mim. Me disseram que é preciso 2 gerações para alguém se dissipar das conversas e da psique do grupo de pessoas que testemunhou e fez parte dessa vida. Espero que a minha filha, hoje com 20 anos, viva até os 90 e continue contando histórias sobre sua tia Bobs, e desse modo Clary estará viva na imaginação de outra pessoa. Como era a relação de vocês? Muita gente diz, eu nunca teria ido morar com minha irmã em estágio terminal para cuidar dela, oh meu Deus, meu irmão jamais teria feito isso por mim. Nós tínhamos uma relação particularmente singular e extraordinária, talvez por ela ter escolhido não trilhar o caminho das relações amorosas ou da maternidade. Imagino que eu fosse a principal figura masculina da vida dela, lugar que em outra situação teria sido ocupado por um parceiro, e sinto uma extrema gratidão pela Emma Thompson, esposa de Greg, ter entendido e respeitado isso. E por ter dito de vez em quando, não, espere aí, isso ela precisa resolver sozinha, e depois também, não, óbvio, você tem que ir. Quando chegamos ao ponto em que a Clary passou a exigir cuidados em tempo integral, não houve qualquer dúvida de que seria eu a assumir esse papel. Obviamente é uma sorte fantástica eu não ter um emprego normal e poder largar tudo para ficar com ela. Como a morte da sua irmã mudou você? Nós somos moldados pela morte das pessoas importantes à nossa volta. A morte da Clary me ensinou que, embora a morte seja uma língua estrangeira para nós, ela é um idioma fundamental. Falar sobre a morte é um ato de amor. Depois de tantas horas ao seu lado, sabendo que ela estava morrendo, eu sou uma pessoa diferente, mas melhor. É mais ou menos como forçar os próprios limites ao escalar uma montanha. Quando supera a pressão de uma situação dessas, você terá se testado. Nós não sabemos se somos o tipo de pessoa que entra correndo num prédio em chamas para salvar uma criança até nos vermos diante de um prédio em chamas com uma criança dentro. Você não pode dizer eu faria isso, porque não sabe se é verdade. Eu me revelei capaz de suportar esse trauma emocional e, consequentemente, me tornei mais solidário, mais grato, presente e esperançoso. Todas essas coisas vieram daquele doloroso período que de outro modo teria sido considerado um momento desolador da minha vida. Como isso o tornou mais esperançoso? É uma palavra interessante de surgir de algo tão difícil. Esperançoso quanto ao que pode vir pela frente. Eu sempre havia pensado que, se recebesse um diagnóstico de doença terminal, iria para as montanhas com uma garrafa de uísque e escolheria o belo fim pela hipotermia. Agora não vou mais fazer isso, porque entendo que seria cruel com quem me ama. Mas não significa que não. Vou chegar a um ponto de dizer parem, chega, não dá mais, porém entendo que passar esses últimos meses com a minha irmã criou uma relação extraordinária que nós nunca teríamos tido se a situação fosse outra. O dia era uma escuridão por 23 horas e 58 minutos, e então nós descobríamos pequenas alegrias, que podiam durar apenas 10 ou 20 segundos. Clary acordando com um sorriso. Ou a pequena vitória de nós dois rindo juntos num momento de dor. Também sou mais capaz de acessar esses momentos desde a morte dela. Logo depois que ela morreu,
eu estava caminhando pelo litoral oeste das Highlands e vi um pedaço de casca de árvore dourado com o sol por trás. Encontrei outro algumas semanas atrás, uma casca de bétula fina feito papel, iluminada pelo fraco sol de inverno. É como se eu tivesse me livrado de uma carapaça, e agora algo consegue me fazer parar um instante, e sou capaz de enxergar aquilo e de simplesmente ser. Entendo que a vida é finita de um jeito que não entendi antes. Além disso, quando se cuida de alguém em tempo integral, tudo o que se pode fazer é estar presente. Não há nada além de estar ali. Quando Clara estava muito doente, você morou com ela e cuidou dela, e, consequentemente, passou muito tempo sozinho. Como foi isso? Não sou muito sociável e gosto de ficar sozinho. Mesmo assim, enlouqueci. A parte mais difícil de ser a única pessoa ali, sem uma rede de apoio, foi a responsabilidade, o foco, a calma e a compaixão que isso exigiu. O hospital especializado em cuidados paliativos perto da nossa casa foi maravilhoso. Sempre que eu ia lá pegar a receita dos remédios dela, eles me levavam para uma sala e perguntavam: "E você, como está?" Eu dizia que isso não tem a ver comigo, e eles retrucavam: "É óbvio que tem. No fundo, é isto: se o cuidador estiver fudido, o cuidado se fode." Não sei por mais quanto tempo eu teria aguentado, na verdade, e fico pasmo com as pessoas que fazem isso por anos e anos. Sempre vai haver momentos em que a resiliência ou o amor são mais difíceis, porque você está esgotado e com medo. Tinha dias em que era uma vitória empurrar a cadeira dela até o banheiro ou puxar suas pernas para fora da cama. Existe uma similaridade estranha entre a ajuda exigida por um bebê e por uma pessoa no fim da vida. E acho que precisamos dar à morte o mesmo peso que damos ao nascimento. Catherine Mannix, a autora de Precisamos Falar sobre a Morte, certa vez falou que temos em nossa vida 2 dias com menos de 24 horas, o dia em que nascemos e o dia em que morremos, e precisamos nos concentrar tanto no segundo quanto no primeiro. Precisamos ter conversas difíceis, porque todo mundo neste planeta vai morrer. Precisamos nos perguntar: como eu iria querer morrer? E depois conversar sobre isso com a família ou deixar registrado. É simples assim. Precisamos ser um pouco mais adultos em relação a isso. E não é só para a morte que não temos estrutura, mas talvez para o luto também. O luto é interessante porque não se tem controle sobre ele, o que explica a loucura de as orientações no site do governo do Reino Unido serem 2 dias de licença depois da morte de um pai, mãe ou companheiro. Esse início do luto é que nem quando a gente vai vomitar. A sensação começa nos joelhos, depois atravessa o seu corpo. Eu diria a qualquer um nesse estágio do luto: não julgue, não tente impedir, acolha. Isso é um processo de limpeza importante que faz parte da cura. E eu entendi que a tristeza que sentia era tão grande quanto o amor. Precisamos também encontrar um jeito de pedir o que queremos nesses momentos. As pessoas precisam de coisas distintas. Tem quem queira ser abraçado. Outros querem ficar sentados quietinhos com alguém. Precisei ficar sozinho. Fui para o nosso chalé na Escócia e passei 10 dias lá, trabalhando na terra ao ar livre. Debaixo de chuva, com uma luz incrível. Estar naquele espaço selvagem e aberto foi fundamental para mim. Fiquei mais consciente de que vivemos num mundo cíclico. E que a vida, assim como a natureza, tem estações. Ver o ciclo de nascimento ou morte. Decomposição na natureza deu sentido a tudo. Os átomos da minha irmã estão agora voando pelo universo para serem recombinados e se transformar no que quer que venham a se tornar. Percebi que na natureza não se pode ter nascimento sem morte. Se árvores mortas caem no chão da floresta, elas se transformam numa camada nutritiva que possibilita o crescimento de novas mudas. As árvores mortas passam a fornecer todos os nutrientes de que essas pequenas mudas precisam para viver. De que forma testemunhar a doença de Clary tão de perto modificou sua noção de mortalidade? Nós somos os mapas das nossas experiências. Veja minhas mãos,
esta é a história da minha vida. Posso dizer a origem de cada calombo, marca e cicatriz. São eles que me tornam eu. Da mesma forma, as mágoas do meu coração fazem de mim quem eu sou e me diferenciam de qualquer outra pessoa neste planeta. Não fiquei muito abalado quando nossa filha veio correndo do jardim com um corte no joelho. Porque isso agora faz parte da história dela, e daqui a 40 anos ela vai estar dizendo que isso foi depois de cair do balanço quando eu tinha 3 anos, e assim uma narrativa familiar se formará. A minha forma externa é resultado dos meus ferimentos físicos ao longo dos anos, e a minha forma interior é resultado das feridas emocionais, das primeiras desilusões amorosas e das mortes mais recentes, como a de Clary. Nós todos somos moldados pelos buracos deixados pela morte das pessoas próximas. Aos poucos, com o tempo, esse vazio se abranda. Ele sempre vai estar ali de alguma forma, e é essencial carregar conscientemente essas coisas, as boas e as ruins. Quando os tapetes marroquinos são fabricados, eles usam a mesma quantidade de fio preto e vermelho, sua felicidade e seu infortúnio. A vida é o equilíbrio disso, e com sorte vamos conseguir aproveitar um pouco mais o vermelho porque o preto está ali também. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor e a perda? Sobre o amor, que não precisa ser tão difícil assim. E sobre a perda, que quando alguém morrer não mande flores para o companheiro ou companheira que ficou, mande a porra de um frango assado. Conversar com Greg me fez pensar num autor chamado Joe Ramon, que entrevistei quando ele estava morrendo de uma doença nos neuronídeos motores. Falamos sobre como saber que ia morrer tinha mudado sua compreensão da vida e sobre o que mais importa no fim. Ele me disse que sua vulnerabilidade física o havia deixado mais aberto, mais honesto. Que ele tinha aprendido a deixar as pessoas entrarem, a reconhecer emoções difíceis para os amigos, a deixar o ego de lado. Mas a resposta que mais me comoveu foi sobre sua capacidade de obter prazer com menos desde o diagnóstico. Usando uma tecnologia que lhe permitia escrever. Movimentando os olhos, ele disse: uns dias atrás, Tom, meu filho, hoje com 7 anos, parou de correr e saltitar. Por um instante ficou ao lado da minha cadeira de rodas. Encostou a bochecha na parte macia do meu braço e tocou minha mão ossuda com o dedo. Soltou um som, algo entre um zumbido e um ganido. Tudo isso durou cerca de 1,5 segundos. E então ele foi embora. Nesse momento, e nos que se seguiram, o prazer e a felicidade que sentisse equipararam a qualquer coisa que o meu corpo plenamente capaz sentiu antes. Para sentir alegria, a única coisa que importa é essa vontade. Imagino a alegria que alguém privado de liberdade sente quando uma formiga solitária entra na sua cela rastejando pela parede. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Li a resposta dele muitas vezes, tentando pendurá-la permanentemente em algum lugar da minha mente, feito um cartaz na parede de um quarto que eu pudesse olhar e decorar todas as noites antes de dormir. Pensei nisso de novo quando Greg descreveu os detalhes luminosos que conseguia acessar com mais facilidade, desde o câncer da irmã, a vitória de uma risada num dia triste, a casca de bétula iluminada pelo sol fraco de inverno. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Porque é isso que Greg estava dizendo também. Passar um tempinho na companhia da morte o havia deixado mais sintonizado com os pequenos lampejos de significado. Quando entrevistei Suzy Orbach por causa de um texto que estava escrevendo, ela me disse que, como sociedade, a não ser que tenhamos tido o azar de perder alguém jovem, nós estamos desacostumados com o conceito da morte. As pessoas vivem mais, muitas vezes com gente da mesma idade, talvez um companheiro ou filhos, mais do que gerações mais velhas, e levamos portanto uma existência mais distante da morte. Mas Greg me mostrou que há muito a se ganhar deixando a morte entrar de novo na nossa vida, tanto no nível prático, para entender como um membro da família talvez queira morrer, quanto emocional, para cultivar esperança, gratidão e resiliência. Podemos evitar falar sobre a morte porque não suportamos pensar em perder quem amamos, quando na realidade não falar a respeito é um dos motivos pelos quais podemos passar todos os dias sem prestar atenção nessas pessoas.
talvez, encarando a verdade, que, se tivermos sorte, vamos existir ao lado dessas pessoas neste mundo durante décadas, não séculos, nós nos lembremos de olhar mais para o rosto delas do que para a tela do nosso celular. Como Greg disse, somos moldados e alterados para sempre pela morte das pessoas importantes que nos cercam. Antes, quando eu refletir sobre como poderia mudar com a perda de alguém próximo, eu sempre pensava nos aspectos negativos. As coisas que eu mal faria sozinha se Dan não estivesse aqui, decidir por quanto tempo cozinhar um corte de carne, não matar as plantas, ou como a tristeza poderia surgir de repente quando algo engraçado acontecesse e eu não pudesse compartilhar com ninguém. Ou quando eu segurasse um cabo de panela que ele havia segurado e não me lembrasse mais de como suas mãos eram sempre quentes. Eu tinha pensado sobre os buracos que a ausência deixaria. Não tinha pensado nem um pouco no impacto positivo que temos um no outro, em todos os vestígios duradouros de coisas boas que guardamos e que nos fazem aprender. Em como, mesmo depois de morrer, continuamos vivos dentro um do outro. Esses presentes que recebemos sem querer de nossas perdas são uma compensação pequena. Se pudéssemos trazer as pessoas que amamos de volta e desfazer o sofrimento, certamente faríamos isso. Mas eu queria falar com alguém que tivesse vivenciado a experiência de como conhecer e amar uma pessoa poderia mudar a direção da sua vida de um jeito bonito, mesmo depois de a pessoa ter ido embora fisicamente. A mãe do jornalista Gary Yogi, que morreu quando ele tinha 19 anos, fez exatamente isso. O impacto que ela deixou nele perdura em cada decisão que ele toma, desde o pedido que faz num restaurante até sua próxima escolha profissional. A morte dela foi a pior coisa que aconteceu com Gary. Apesar disso, também lhe serviu de guia, incentivando-o a buscar experiências em vez de acumular riqueza, e a priorizar a felicidade no presente em vez da gratidão atrasada.